Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um treinamento. Hoje, né, esse treinamento vai ser sobre um parceiro, né, de grande porte. Essa empresa se chama City Rooms, como vocês podem ver aqui. A gente está aqui com o site deles aberto. E é um parceiro muito interessante. Eu fiz parte da equipe deles, né, internamente durante um período curto, mas foi bem legal porque eu pude entender como funciona internamente os procedimentos, as rotinas deles. É uma estrutura bem grande, vou mostrar aqui bem rapidamente para vocês terem uma ideia da proporção, né, do quanto essa empresa é grande, quanto eles administram uma quantidade imensa de imóveis, quanto a estrutura é bacana. Eles têm uma equipe de agentes bem grande, então assim, é algo bem diferenciado em Londres, principalmente se tratando de imóveis compartilhados, né, que aqui a gente chama de flat share. Então, como seria, né, a rotina desse parceiro? Aqui, o nome da empresa é City Rooms, para que vocês tenham uma ideia do quanto, né, essa empresa realmente é conhecida aqui. Ah, rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia do escritório, né? Essa aqui é a sede deles, que fica em Stepney Green. Vou mostrar para vocês a localização daqui a pouquinho. Um escritório super moderno, eles são super focados, assim, em jovens profissionais, estudantes. Então, assim, eles não têm restrições com estudantes, como outros parceiros às vezes podem ter, né? Alguns landlords às vezes não gostam muito de estudantes, porque eles são um pouco mais barulhentos, gostam de sair fim de semana, trazer amigos para casa. Então, no caso dessa empresa, não tem problema. Eles têm esse escritório super moderno, bem localizado, né, na região mais central de Londres. Aqui atrás toda a parte administrativa, né, de diretoria, RH, parte de coleta de chaves, manutenção, tudo aqui nessa parte, financeiro, etc. E aqui do lado, uma pena que não está mostrando aqui na foto, é até essa quininha aqui, né? Eles têm também uma outra sala em vidro muito bacana, que é o refeitório. E o pessoal, todo mundo para ali para fazer o seu almoço e interage bastante. Então, assim, é um clima de equipe muito legal, tá? Que o período que eu tive lá com eles lá achei muito bacana. O pessoal faz churrasco, se reúne final de semana, aquela cervejinha na sexta-feira. Então, assim, é um time bem integrado, sabe? É um clima muito legal. É, aqui vou mostrar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia, né, realmente da proporção. Quando você coloca no Google Rooms in London, é, normalmente os primeiros são os anúncios, né? Esses aqui que tem o AD na frente, são os que estão pagando, né, para estar aqui no topo da lista. Então você tem algumas opções, ó, com anúncio, 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 anúncio. Então, a partir do momento que você para de ter empresas aqui pagando para estar no topo, o primeiro site que vem é o Spare Room, que é, né, uma das plataformas que a gente também anuncia. Hoje seria a principal aqui em Londres. E, né, para que vocês tenham uma ideia, isso aqui já é mais, né, mapinha, coisas do Google, anúncios aleatórios do Google. Então, o Spare Room é o primeiro site e o site da City Rooms já vem aqui em segundo. Então, assim, se você for considerar, né, agência individual, agência privada, porque na verdade o Spare Room ele não é uma agência, né, ele é um portal de anúncio para agências, né, proprietários e etc., agentes independentes também. Então, se você for parar para pensar, né, em agências de fato, o site da City Rooms ele é um primeiro. E ele está na frente, inclusive, né, do Spot Home, que é um site bem conhecido aqui, Rightmove, que é um outro portal, né? E esses aqui são todos portais. Então, assim, eles investem pesado no site, tá? Olha aqui, até na frente do Gumtree, que é um site que a gente também conhece. E eles investem pesado nesse site. É uma estratégia, assim, extremamente inteligente, principalmente, né, com essa questão da pandemia, porque muitas pessoas estavam alugando sem visita. Então, o fato deles terem um site que já tinha uma visibilidade excelente, né, e durante a pandemia o site deles pulou para a primeira página do Google, porque certamente eles investiram pesado, né, nessa recolocação ainda melhor do que eles já tinham. Se eu não me engano, ficava entre segunda e terceira página antes da pandemia, foi o período que eu estava lá com eles, e agora está aqui, já é o segundo site em localização. Então, assim, isso é algo muito significativo. Eles trabalham com um volume de imóveis razoável, então assim, a gente vai dar uma olhadinha aqui junto no site deles, para que vocês tenham uma ideia. Um detalhe muito bacana, a questão aqui de línguas, né? A equipe deles é uma equipe super multicultural, então assim, você tem muitos italianos, mas você tem franceses, tem ingleses, tem, sabe, agentes de várias nacionalidades, então eles conseguem dar um atendimento, eles valorizam muito isso, né?
de dar um atendimento no idioma do cliente, para que o cliente se sinta mais confortável, se sinta mais seguro. Então, esse é um diferencial muito legal deles, né? Eles estimulam essa questão de ter, né, uma equipe, né, com essa diversidade cultural, de ter agentes bilíngues. Esse é um ponto que é bem é, requisitado para eles. O site, né, vocês vão ver que é super dinâmico, é simples, objetivo, é focado num público mais jovem, né, vocês vão ver pelas cores, pelas pessoas que estão aqui. Então, assim, ele é focado em jovens profissionais e estudantes, é super dinâmico. Em inglês, né, claro, aqui para o público daqui. Algumas explicações básicas de como funciona. Vocês vão ver aqui, né, busca de quarto, a questão de fazer a decisão. Um detalhe muito importante dessa empresa, que é uma diferença aqui para vocês, vai ser assim bem significativa em relação a outros parceiros. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Aqui regiões, né, onde eles têm uma variedade bacana de imóveis. O que acontece com esse parceiro? A política de trabalho deles é um pouco diferente, porque, como vocês puderam ver aqui na foto da sede, né, porque eles ainda têm um outro escritório em Stratford, que é uma região que tem uma procura imobiliária altíssima também, todos dois na região mais este de Londres. Eles têm um volume grande de agentes. Então, apesar deles terem um volume muito grande de imóveis, o volume de agentes que ele tem faz com que os imóveis sejam alugados muito rapidamente. Então, assim, são imóveis também bem localizados, com uma boa aparência, eles não costumam ter imóveis muito grandes. Então, tudo isso, né, contribui para que os quartos tenham, né, um giro de locação muito grande. Então, o que acontece? Quando eles têm um cliente interessado, a política de trabalhos deles é uma política um pouquinho diferente. Eles não vão simplesmente agendar a visita e levar o cliente no local. Por quê? Aconteceu comigo. Você agenda no local, o cliente está a caminho ou o cliente está lá com você fazendo a visita, e aí você entra no site ou você entra em contato com o escritório e fala assim, tô com um cliente aqui para pagar o holding para esse quarto. Aí o pessoal do escritório vai te falar assim, acabaram de alugar. Então, infelizmente, isso acontece muito, porque quando você tem 30, 40 agentes trabalhando em cima de uma lista, o giro é muito alto. Então, infelizmente, acontece muito. Então, o que eles criaram para poder dar mais segurança para o cliente? Porque o cliente que acabava ficando chateado, né? Poxa, mas você combinou comigo, eu tô aqui, eu quero o quarto. E aí, para você explicar para o cliente que foi alugado, às vezes é um pouco complicado. Eles acham, né, que é sua culpa e a gente fica numa dificuldade para explicar que tem outros agentes. Então, assim, eles criaram uma rotina que eles agendam todos os clientes no escritório, tá? O escritório deles, vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, né, o mapinha de Londres. Então, aqui são as regiões principais que eles trabalham, tá? Então, a grande maioria dos imóveis são mais para East, né? Tem alguma coisinha, né, em outras regiões também, alguma coisinha mais central, alguma coisinha, né, Northwest, alguma coisinha mais para cima, mas a grande maioria seria essa região mais East, entre East e Norte. O escritório deles é aqui em Stepney Green, aqui é Bethnal Green. O escritório deles é aqui pertinho, vocês vão ver a estação aqui, ó, Stepney Green. É praticamente em cima da estação, tá? É aqui nessa esquininha aqui. E como vocês podem ver, né, é coladinho no centro, então assim, é realmente uma área estratégica que dá um acesso muito rápido e os imóveis são todos aqui pertinho. Muitos imóveis a gente conseguia fazer a visita andando, né? Alguns por aqui, eles têm vários aqui nessa região também. Canary Wharf, eles têm uma quantidade boa de imóveis nessa região aqui também, nessa região de Docklands e por aqui. Enfim, como que eles trabalham? Como o escritório deles, né, é um escritório bem central, né, e é fácil para as pessoas chegarem aqui, porque você tem realmente na estação embaixo do escritório, aqui, Bethnal Green. O que eles fazem? Eles agendam com o cliente no escritório, tá? E eles explicam para o cliente, olha, vou agendar no escritório para que a gente possa confirmar a melhor opção para você, para que a gente possa checar os valores, porque às vezes eles conseguem oferecer desconto para poder estimular esse cliente a assinar por um período mais longo. Por quê? Para que eles não tenham tanta rotatividade. Quando você tem menos gente entrando e saindo do imóvel,
É mais segurança para quem mora, é mais confortável, porque você não tem pessoas estranhas entrando e saindo toda hora. Para a agência é um custo a menos de você ter que anunciar, pagar comissão e etc. Todo aquele sofrimento. Às vezes entra um cliente novo que é problemático, os outros não gostam, enfim. Então, para eles, o contrato de longo prazo é muito melhor. E eles preferem dar um desconto no valor da locação, mas para ter certeza que esse cliente vai ficar mais tempo. E o comissionamento é até proporcional também, tá? Depois, separadamente, vocês vão ter acesso à questão do comissionamento, mas eles fazem isso como uma forma de estimular a equipe, né? Então, o comissionamento extra deles é proporcional ao tempo de duração do contrato. Então, o que eles fazem? Agendam a reunião, né? Um atendimento no escritório. Então, é um atendimento de consultoria com o agente deles e esse agente vai verificar se tem mais algum imóvel que atende às necessidades desse cliente e o que ele vai sugerir a esse cliente. Isso vocês não precisam explicar ao cliente de vocês. Eu estou explicando isso a vocês aqui só para que vocês entendam, porque pode ter cliente que depois vai reclamar, né? Que vai dizer assim, mas ele quis me pedir o holding antes da visita. Mas aí eu vou explicar a vocês por que isso acontece. A gente já comentou que a locação é muito rápida. Então, a forma que eles encontraram de dar mais segurança para esse cliente é explicar para o cliente: olha, aqui, né, como você pode ver, é uma empresa grande, estabilizada, tem uma grande clientela, a gente tem muitos clientes que vêm de fora, vários agentes trabalhando simultaneamente. Então, o que a gente recomenda é de que você pague o holding, né, para esse quarto que você escolheu aqui. Eles vão lá mostrar no computador as opções, etc e tal. Vão negociar o preço. Se você quer ficar para 6 meses, 3 meses, eu consigo te dar um desconto de X se você quiser assinar para 12 meses. E mesmo assinando para 12 meses, você pode indicar uma pessoa para te substituir a qualquer momento sem taxa nenhuma. Então, o cliente, mesmo assinando por um período mais longo, ele tem essa flexibilidade de indicar alguém para o quarto. Então, o que eles falam para o cliente? Olha, se você pagar o holding antes, você tem mais garantia de que esse quarto vai ser seu. Como assim mais garantia? Por quê? Você não vai correr o risco da gente agendar a visita e quando a gente chegar lá o quarto já foi alugado. Que infelizmente acontece muito e eu sou testemunha disso. Então, assim, tem clientes que não se sentem confortáveis, tá? Porém, eles são extremamente treinados, eles têm reuniões toda semana, eles têm, né, um volume de treinamentos e de preparação muito bacana para fazer com que o cliente se sinta seguro nisso. E qual é a segunda opção? Mas e se eu for na visita e eu não gostar? O dinheiro é devolvido? Não, porque é uma rotina aqui de Londres, o hold não é devolvido. Porém, como vocês podem ver, né, eles têm um volume imenso de imóveis. E o que eles fazem? Se você não gostar, não tem problema. A gente encontra outro nessa região, né, que você está procurando, seja ela qual for, e você transfere esse holding para outro imóvel. Porém, você tem a garantia de que se você gostar do imóvel, ele vai ser seu. Caso você prefira não fazer o holding, eu não posso te prometer que a gente vai fazer a visita e o quarto vai estar disponível quando a gente terminar, porque infelizmente, né? Porque eles têm que dar o aviso para entrar nas casas, por exemplo, se o cliente está no escritório hoje e ele quer dar uma olhada, a gente não pode simplesmente pegar a chave e ir no imóvel, porque a gente precisa notificar os moradores de que vai ter uma visita lá com 24 horas de antecedência. Então, se ele vai no escritório hoje, a gente teria que agendar essa visita para amanhã. E aí, nesse período, provavelmente o quarto vai ser alugado. Então, dessa forma, o cliente tem um pouco mais de segurança, tá? Então, só para vocês entenderem qual é a diferença. Para a gente, o que impacta isso? Para a gente é até mais simples. Por quê? Esse parceiro, a gente não tem a necessidade de marcar um horário e data exato. Por quê? Vai ser no escritório, não vai ser no imóvel. A gente não passa o endereço do imóvel, tá? A gente também não passa o endereço do escritório. Então, a gente vai conversar com o cliente, vai mandar para ele as opções. Um detalhe muito importante: não passe o site da empresa, tá? O site da empresa ele vai servir como um portfólio nosso, tá? Você vai entrar no site, o cliente te passou, eu quero aqui nessa região de Canary Wharf. Aí você vai entrar aqui, vai ver quais que tem. Então, eles têm ferramentas de busca, né, que facilitam muito, filtros e etc, que formas, né, de organizar, formas de busca por preço. Então, vai facilitar muito a rotina de vocês nesse aqui. E você vai, né, mostrar essas opções para o cliente, mas tirando prints da tela, tá? Então, não enviem um link direto, por quê? É um escritório grande com muitos agentes e tem muitos clientes que eles vão ligar direto.
Então, isso vai atrapalhar o nosso trabalho de divulgação, porque o cliente vai ligar direto e vai direto ao escritório sem o vínculo com a gente. Nesse caso, vocês vão fazer os prints, mandou para o cliente selecionou, quero esse, ou gostei de dois, perfeito. Você vai explicar para o cliente, olha, essa empresa nós temos já o templatezinho pronto, tá? Tá no nosso arquivo de templates que vocês têm acesso. Essa empresa, ela funciona dessa forma, o template explica direitinho que eles agendam esse atendimento no escritório, né, para poder fazer um aconselhamento, conferir se tem mais algum quarto que possa encaixar. E aí você vai perguntar ao cliente qual o melhor dia e horário para que você possa, né, discutir direto com o agente a questão desse contrato e tal, desse quarto. E aí a pessoa vai te falar, pode ser amanhã, 2 da tarde. Mesmo que ele não te dê um horário exato, amanhã de tarde, amanhã de manhã. E aí você vai simplesmente, né, direcionar no grupo do nosso parceiro e vai passar para ele, olha, estou com esse cliente aqui, você vai mandar o telefone do cliente, esse cliente quer é, encontrar com você amanhã à tarde para poder discutir. Pode entrar em contato e alinhar o melhor horário para você, que aí o próprio agente pode alinhar, dar um pouco mais de velocidade, né, para esse atendimento aí, porque você já vai mandar o contato do cliente salvo, ele vai só mandar a mensagem, olá, sou o agente responsável por essa visita e tal, para você amanhã 2 horas funciona? Não pode, tá? Então, esse ping-pong nosso, né, no meio, a gente dá uma cortadinha. Se depois a gente precisar fazer algum ajuste nessa rotina, a gente mexe, mas inicialmente a gente não tem essa necessidade de colocar um horário exato. Se o cliente já der um horário, né, ideal, melhor. Confesso que é mais fácil, porque aí já facilita para o agente. Então, sempre tenta direcionar, pergunta ao cliente, melhor dia e horário para você, e aí a gente vai passar para o agente e o agente vai confirmar ou vai ajustar diretamente com o cliente. Então, isso já vai dar uma facilidade bem bacana para a gente. Tá bom? É um pouco mais simples, né, do que a gente costuma lidar. Diferenças. Vamos aqui na nossa listinha, né, com os detalhes da planilha. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no site, tá? Vale muito a pena para que vocês entendam, né, tudo que eles têm à disposição, toda a estrutura que eles têm. Tá vendo? O site é bem completo. Contato deles. Aí vamos lá na planilha pra gente falar de detalhes um pouquinho mais técnicos, né? Que aí para vocês, aí vocês já estão acostumados, né, com alguns outros parceiros, mas para vocês tudo vai fazer sentido. Então, questão do site, a gente tem aqui o site Dropbox ou Drive, né, com fotos. A gente não precisa, por que a gente não precisa? Porque o site deles ele é atualizado diariamente, tá? Isso significa que o site é 100% confiável? Não. Por quê? Porque os quartos são alugados muito rapidamente, como a gente já discutiu antes. Então, assim, a grande questão é, o site, ele é extremamente confiável, porém não é 100%, não por conta da equipe, mas porque a velocidade de locação é grande. Então, se o cliente gostar de mais de um, não tem necessidade de fechar e forçar o cliente a pegar um quarto só. Se o cliente gostar de mais de um, na hora que você for mandar para o agente no grupo, você vai pegar o link, né, vai colocar os 2 quartos lá que o cliente gostou, falou assim, olha, esse cliente está interessado nesses 2 aqui. O agente, né, vai checar a disponibilidade, vai contactar o cliente para poder dar andamento. Então você pode mandar mais de uma opção, caso o cliente goste de 2. Se ele gostar de um só, perfeito. Se ele gostar de 2, às vezes se foi alugado, né, já facilita, já deixa uma cartinha na manga. Mas aí vamos lá. Contatos, né? A gente pode ter alguma troca, né, no agente responsável pelas visitas. Hoje está aqui, né, o Salah, que é o agente que está sendo responsável pela visita. Pode ser que a gente tenha outros agentes dando essa assistência para a gente. Então, sempre verifiquem na planilha, nos grupos nossos de acesso, né, quando você estiver lidando com esse parceiro. Giovanni hoje é o manager que é responsável por essa equipe, né, da agência principal da sede deles, e é quem me dá esse suporte direto aqui quando a gente tem alguma dúvida maior. Eles trabalham só com quartos, tá? Eles não trabalham com estúdio, flats e casas integrais, só flat share. Questão de nacionalidades, eles não têm nenhum tipo de preferência para ajustar nas casas, etc., como às vezes acontece com outros parceiros, né, que tentam alocar os moradores por nacionalidades, né, parecidas, para que eles possam fazer mais amizade, etc. Então, no caso deles, eles não têm nenhum tipo de preferência ou de direcionamento, porém,
A questão do Brexit, né, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia, ela fez com que as agências ficassem mais responsáveis pelo aspecto legal de visto. Então, o que isso quer dizer? A agência hoje, se ela tem um imigrante, né, ilegal dentro do imóvel, ela pode ser responsabilizada legalmente por isso. Não que o governo já fiscalize isso, tá? Tem muitas agências aí que ainda recebem, né, moradores sem checar se existe um visto ou não, principalmente os que trabalham com público só brasileiro, etc. Eles são mais flexíveis, né, mais dinâmicos, então eles não checam muito esses detalhes. Pedem passaporte, pedem, né, identidade europeia, etc. Mas não costumam checar visto ainda. Porém, essa aqui é uma agência de grande porte, tem uma responsabilidade muito grande. Então, o que eles vão pedir? Eles vão pedir, de fato, né, não tem nenhuma restrição, direcionamento, qualquer coisa do tipo, mas tem que ter um visto, né, legal, ou, digamos, ou seria um cidadão inglês, né, um cidadão britânico, ou que seja um cidadão europeu com permanência, ou um cidadão europeu com visto de turista, tá? De turismo. Então, a questão do visto é necessário, tá? Ou passaporte britânico ou um passaporte europeu que você consiga comprovar a residência permanente aqui, que é o que a gente chama de settled status, que a gente tem como acessar pelo site do governo. Áreas que eles normalmente, né, têm acesso, e imóveis. Principalmente East London, que é uma área que a gente costuma ter clientes, então isso vai ser bacana, que a gente vai conseguir direcionar clientes com mais facilidade. Área central eles têm, área norte eles têm, tem alguma coisinha oeste, iniciozinho do sul ali, do lado de baixo do rio, eles têm alguma coisinha também, então isso vai dar um pouquinho mais de flexibilidade para a gente atender outros clientes, então é só ficar de olho no mapinha deles ali. Até uma coisinha, tá? Vocês podem talvez, quando o cliente tiver alguma preferência, assim for aquele cliente que está perdido absolutamente, você pode printar o mapa, tá? Porque o mapa não tem o nome da empresa, então você corta, né, e printa ali o mapa. Mas eu não recomendo porque ele é muito vasto, então o cliente vai ficar meio desnorteado, vai ter muita coisa e o mapa ele não vai saber os preços. Mas enfim, se você trabalhar com os filtros vai ficar mais fácil. Mínimo contrato, né? Então normalmente o mínimo deles é de 2 meses, porém não é o ideal, tá? Eu normalmente recomendo dizer para o cliente que o mínimo é de 6 meses, mas que se ele assinar por mais, ele pode negociar descontos direto com a gente. Então, realmente é bom que a gente estimule contratos mais longos, né? Consideram menos do que 2 meses? Normalmente não. Questão do holding depósito costuma ser padrão para todos, né? De uma semana, a não ser que seja algo muito específico que o parceiro peça. O depósito, né? Que é o security deposit, é de um mês, tá? Então, se o aluguel do cliente vai ser 800 libras por mês, o depósito dele vai ser 800 libras também. Porém, né, esse holding depósito aqui vai ser abatido, né? Então, depois, vamos supor, ele paga o holding para reservar o quarto. Aí, fez a visita, decidiu, vou alugar esse quarto mesmo, ou se ele está vindo online, né, ele não precisa nem fazer a visita, ele vai realmente, né, fazer o pagamento todo online. Depois ele vai pagar só a diferença para completar esse um mês aqui, tá bom? E aluguel, ele paga um mês antecipado para entrar? Sim, isso é padrão, tá? Aluguel a gente paga antes, aqui você não mora um mês para pagar depois, aqui você entra pagando um mês antecipado, o aluguel aqui é todo pago antecipadamente, então para entrar o que esse cliente paga? Um mês de aluguel, um mês de depósito e acabou, tá bom? Questão de dias para se mudar depois que ele paga o holding. Inicialmente são apenas 3 dias, tá? Já vi eles aceitando, né, um pouquinho mais, tipo uma semana e tal, mas isso depende de aprovação. O agente que vai negociar, mas normalmente se o cliente te perguntar, ele pagando o holding, ele tem 3 dias para se mudar. É um aspecto ruim? Não. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente entra no site deles, vocês vão perceber que os imóveis, eles são anunciados com mais antecedência, porque como eles trabalham com contratos, né, pré-fixados, não é um contrato, né, que a gente chama de rolling contract, é aquele que você pode dar o aviso a qualquer momento. Então, você sabe quanto o contrato termina. Então, quando o cliente entra, ele assinou para 6 meses. Então, a empresa sabe que o contrato vai encerrar daqui 6 meses. Quando chegar
um mês e meio antes, eles mandam um e-mail para o cliente confirmando, e aí, você tem interesse em renovar? Não tem? Então, eles sabem que o cliente vai sair exatamente quando o cliente vai sair. Então, isso dá a eles mais facilidade para quê? Para anunciar o imóvel com antecedência. Aqui, ó, available from 2nd of September. Então, assim, tem os que, a grande dica é, os que não têm data, são os que já estão disponíveis agora, são os que estão vazios e o cliente pode mudar de imediato, mas vocês podem ver aqui, ó, todos que estão com essa frasezinha aqui, né, no topo de available from, é porque esses imóveis vão ficar disponíveis a partir dessa data. Então, você pode falar assim, ai, mas o meu cliente só chega no dia 9 de setembro. Não tem problema, se a gente está em agosto ainda, mas o quarto só vai liberar no dia 6 de setembro, então são 3 dias da data em que o quarto fica disponível, tá bom? Então, mesmo que o cliente, né, que eles consigam reservar esse quarto para o cliente antes, antecipadamente, etc., visita, seja lá o que for, se ele fizer reserva online, não tem problema, porque os 3 dias contam a partir do dia que o quarto fica vago, tá bom? Então, não se assustem por esse detalhe, né, de apenas 3 dias. Primeiro que existe uma flexibilidadezinha e segundo que os quartos são anunciados com antecedência. Como vocês podem ver, tem quartos muito legais, são casas, né, que tem mais espaço e tal. Então, assim, tem todos os tipos. Tem single, tem double, tem mais simples, tem mais luxuoso, tá vendo? Tem uns mais modernos. Então, tem literalmente para todo gosto. Esse aqui é bem bacana, ó. Bem grandão, quase um estúdio. Então, assim, esse é um detalhe legal, tá? Para vocês manterem em mente. Vamos lá, então. Questão dos 3 dias a gente já discutiu. Questão do notice. Como a gente comentou, eles trabalham com um contrato pré-fixado, né? Então, no contrato pré-fixado, eles não aceitam o notice, que seria o quê? Seria o aviso para sair do imóvel. Então, eles não têm aviso porque o seu contrato é pré-fixado. Então, você tem duas opções. Se você está saindo antes, você ou acha um substituto, pode anunciar no Facebook gratuitamente no Spare Room, então o cliente pode anunciar de várias formas gratuitamente, ou o cliente acha um substituto para sair sem pagar nenhuma taxa, ou então ele paga uma taxa, né, que é o que a gente chama de breaking clause, que seria, nesse caso aqui, normalmente de uma semana de aluguel, mais 7% do valor restante do contrato. Normalmente fica um valor assim confortável, tá? Eu conheço muitas agências aí que se você sair, você perde o depósito completo, etc. Então, no caso deles, até que não é ruim, porque esse 7% do restante vai ser um valorzinho bem simbólico diante do valor completo do contrato, então não chegaria nem a 2 semanas, mesmo se o cliente cancelar bem no início, tá bom? Questão do management da casa, eles cuidam de tudo, toda a gestão, toda a parte de manutenção, qualquer problema que o cliente tenha direto com a agência, isso não vem para o agente, não vem para o assistente que está fazendo a divulgação com a gente. Bills included, sim, as contas todas inclusas de água, luz, telefone e internet, tá? No imóvel, até quando você abre no site deles, vocês vão ver todos os detalhezinhos, é bem bacana, não sei se vocês já fizeram uso do Airbnb, né, desses sites de viagens, mas é bacana no site deles porque eles colocam o que tem no imóvel. Então, às vezes, tem muito cliente que pergunta pra gente, ai, tem isso, tem aquilo, tem máquina de lavar, tem... Então, aqui eles explicam, olha, se é mobiliado, se tem aquecedor, se tem que ir independente. Então, assim, se tem, né, a balcony. Então, isso é bem legal, ó. As contas que estão inclusas, tá vendo, ó? Wi-Fi. Então, dependendo da propriedade e dependendo do que eles estão oferecendo, eles vão ter, né, os detalhes todos aqui, ó. Está mobiliado, a washing machine, tem muito cliente que pergunta, né, máquina de lavar louça, que aqui é muito comum, se a cozinha é equipada. Então, assim, é bem autoexplicativo o site deles, até indicam aqui alguns similares, né, na mesma região. Então, façam uso disso. Aqui ele te dá até, ó, a estação mais próxima, Blackwall, qual zona que fica, de acordo com o mapa de Londres que a gente já estudou, quantos minutos da estação mais próxima, então nesse caso aqui menos de 10 minutos da de Blackwall, que é algo muito bacana, número de quartos na casa, então a casa tem 3 quartos, e número máximo de ocupantes, máximo de 5 ocupantes. E número de banheiros também, que tem muita gente que pergunta. Então, assim, vocês não vão precisar falar com a gente praticamente
para nada. Vai dar assim um volume, né, uma proporção de independência para vocês assim muito bacana, né? E fiquem muito tranquilos. Lógico que se tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas sempre lembrem de olhar aqui no site, que o site deles é hiper explicativo e vai dar pra gente assim uma autonomia muito bacana. A questão, ó, metragem do quarto, que é algo que às vezes os clientes perguntam, a gente fica um pouquinho perdido, né? Porque tem foto que engana um pouquinho. Mas em relação a isso, aqui tem até os detalhes, né? De quanto seria o aluguel, ó, o valor por semana. Então, eles têm todos os detalhes básicos para que vocês possam, né, fazer esse atendimento com qualidade, questão de localização. Olha que bacana, bacana. A varanda. Vamos lá, voltando para a nossa planilha. Então, vamos lá. A questão da cleaner, engraçado que ali no site, né, não estava incluso. Eu vou até checar com eles de uma vez se eles estão modificando isso, né, para algumas propriedades, porque normalmente era 3 vezes no mês, né, no site ali estava escrito que não, então eu vou checar com eles ali se foi algo específico dessa propriedade, mas como sempre, a gente sempre vai ter uma planilha nossa de resumo, né, como essa aqui ou outras que a gente vai adaptando, mas chequem sempre na sua planilha em caso de alguma dúvida, normalmente essas contas estão inclusas. Contrato, referência, etc. Normalmente tudo pelo escritório, tá? O que pode ser solicitado da gente é que a gente peça os documentos ao cliente para que o agente possa concluir o negócio. Então vai depender do agente. Tem agentes que são mais dinâmicos, que já resolvem tudo, tem outros que podem ser que peçam a gente para a gente correr atrás do cliente para que possa fazer o fechamento. Então, caso eles peçam essa assistência, a princípio seria o passaporte. Quando te pede o passaporte, tem que ser a foto inicial do passaporte, né, onde tem a foto da pessoa e os dados dela, e uma foto do visto, tá? Caso essa pessoa diga, não, eu sou residente permanente, a não ser que seja um passaporte britânico, né? Então aí você não precisa comprovar visto. Mas se é um passaporte europeu ou qualquer outra nacionalidade, ele tem que ou te mandar um visto, ou se ele dizer, não tenho visto, mas eu sou residente permanente. Então ele precisa te mandar o comprovante de residente permanente, que normalmente é um print do site do governo, um código do site do governo, tá? 3 meses de contra-cheque, né? Que seria esse payslips aqui, seriam os 3 últimos contra-cheques para comprovar a renda da pessoa. Não tem os 3 últimos contra-cheques. Por quê? É estudante? Vai ter um garantidor, né? Que é como se fosse o fiador que a gente tem no Brasil. Aí ele tem que mandar uma comprovação de que ele é estudante, ou esses detalhes do garantidor, tá? Eles têm um formuláriozinho lá que eles pedem normalmente o cliente para preencher. Aqui a gente tem um resuminho, né? A gente já discutiu isso aqui, de que é uma agência grande, conhecida, de que eles trabalham com bookings online, de que tem desconto para que eles possam estimular o cliente a alugar, né, por mais de 6 meses. O foco deles é em 12 meses de contrato, para evitar rotatividade muito alta, mas eles são flexíveis. Então, eles aceitam a partir de 2 meses, mas até para que a comissão de vocês seja melhor, a gente estimula sempre no mínimo 6 meses. Então, normalmente a gente fala para o cliente, olha, normalmente eles costumam assinar por 6 meses, mas eles são flexíveis. Eu recomendo procurar um contrato mais longo, tipo 12 meses, porque aí você pode pedir um desconto. E se você quiser sair, é só você divulgar o quarto e indicar um substituto. Então, normalmente essa é a melhor estratégia para falar com os clientes. Então, assim, detalhes básicos, né? Hoje, então, dessa forma. Portais. A gente pode anunciar em todos os portais, a gente não tem uma restrição específica, tá bom? Então pode ser anunciado no Spare Room, no Gumtree, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Mas, como colocado antes, não usem o link da empresa, porque o cliente pode ligar direto e agendar um atendimento lá e não iria nem para o nosso parceiro para o falar. Porque se o cliente chega lá e ele não sabe o nome do parceiro, ele vai para quem está na vez, digamos assim, né? Porque eles têm um rodízio interno lá. Então, quem receber esse cliente vai atender, então seria um cliente que seria teoricamente, né, perdido nesses aspectos. Normalmente, o fechamento de comissão deles é mensal, né? O pagamento é feito a partir do dia 1º do mês seguinte, então eles fecham no dia 20 desse mês para poder liberar a comissão no dia 1º do mês seguinte. Comissionamento hoje, né, tá dessa forma. Ele segue o comissionamento para de 2 a 11 meses e aí depois ele tem um valor com bônus para contratos de 12 meses, o que é bacana. A gente pode ter variações, né?
Então, isso aí a gente vai estar sempre trabalhando em cima para ver se a gente consegue alguns bônus extras, etc. Mas esses valores são os valores de hoje. Sempre chequem na planilha de vocês para ver se teve alguma atualização, se a gente tem algum bônus em andamento e etc. E aqui já a parte que a gente comentou, né, de ter esses estímulos de desconto, caso o cliente assine para um período maior. Então, pessoal, a princípio seria isso. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje? É um parceiro muito importante, é um parceiro que simplifica muito o processo, sabe? Eles são realmente profissionais, eles são treinados, eles são preparados para lidar dessa forma. Prós e contras. Tem cliente que não gosta, porque eles fazem uma certa pressão para que o cliente pague o holding antes da visita. Porém, existe um motivo para isso. Então, é importante que vocês entendam que pode ter cliente que reclame. Então, caso o cliente volte em você para reclamar, poxa, mas o agente queria que eu pagasse o holding antes da visita. Você fala assim, me desculpa, é porque realmente eles têm um volume de procura muito grande, então já aconteceu por diversas vezes do cliente agendar a visita para o dia seguinte, etc. E quando o cliente foi fazer a visita, o quarto já tinha sido alugado. Então, é uma rotina padrão deles, porque eles têm, né, imóveis muito bons, bem localizados, etc. Eles alugam, né, para o público online de estrangeiros muito alto, então infelizmente a rotatividade é grande. E o lado bom é muito mais dinâmico, porque o site deles é extremamente explicativo, vocês não vão precisar depender tanto do agente, né? Então vocês só vão realmente para o agente, vamos botar aí 99% dos casos, quando o cliente já confirmou, já decidiu e já quer ver. Então, e se for um cliente estrangeiro, o agente já pode até fechar direto. Então, ele não vai nem necessitar, né, de agendar a visita ou um atendimento na agência. Então, para clientes externos, é espetacular. Foquem nesse parceiro, porque para clientes que não estão em Londres, para clientes que precisam alugar só daqui 2, 3, 4 semanas, porque nos filtros você consegue ajustar a data também. Então você vai lá e vai colocar, eu quero os quartos que vão estar disponíveis só a partir dessa data. E aí você vai ter essa facilidade de atender clientes que normalmente a gente não consegue, porque a gente só consegue atender quem está mudando agora. Então, às vezes, o bairro vai ser um pouco diferente, mas você fala com o cliente, olha, é o que a gente tem disponível, é quem aceita nas condições que você tem, mas é aí comprovação de renda, não tenho comprovação de renda, estou chegando agora, o agente vai tentar enquadrar, porque muita gente que está vindo de fora, eles já estão vindo com o emprego certo, ou é um estudante que tem como comprovar que é estudante, ou ele tem como colocar um garantidor, ou em último caso, ele paga 3 meses antecipado. Então, assim, existem outras formas que o agente conseguiria. A gente vai estudando caso a caso com ele, né, caso aconteça de um cliente que está vindo de fora e que precisa de algo, né, mais específico, mas eles têm muitos clientes estrangeiros, então eles são flexíveis, eles fazem esses ajustes. Normalmente, se não tem a comprovação, eles vão pedir 1, 2 meses a mais, né? Porque normalmente a pessoa já paga 1 mês antecipado, então pode ser que eles peçam aí 1 ou 2 meses a mais antecipado para que essa pessoa entre, já que ele não está com comprovação de renda daqui. Tá bom? Aproveitem, é um parceiro bacana, é uma equipe legal, é uma estrutura espetacular, e é algo assim que pode abrir oportunidade para muitas parcerias aí, muitos clientes satisfeitos, tá bom? Porque eles são bem flexíveis, né, em vários aspectos que às vezes a gente tem dificuldade com outros parceiros, tá joia? Pessoal, um abraço, um prazer estar aí conversando com vocês hoje para mais um treinamento e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais, tchau, tchau!